encontro com ela para ela falar sobre a integralidade e o direito à saúde. Muito obrigado a todos os convidados e a você aí de casa que participou ativamente desse encontro da primeira semana de imersão em movimentos sociais de saúde conosco. Agora, nós vamos fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Deixa eu só me preparar. Igor, tem como colocar os convidados na tela, por favor? Oi, Paulinho. Oi, Silvio. A gente tem muitas perguntas hoje. Deixa eu só receber aqui as perguntas e aí a gente já inicia esse ciclo de debate. Então, para Paulinho, Bruno Sena, Paulinho, perguntou. Você me ouve bem? Sim, ouço. Tranquilo. Bruno Sena perguntou: qual é o papel do controle social diante das políticas de austeridade de governos neoliberais? Ok, posso responder? Sim, fica à vontade. A posição do controle social é de total discordância. Eu, na minha explanação, citei da campanha que está sendo capitaneada pelo Conselho Nacional de Saúde e sendo replicada a nível estadual e municipal pelos conselhos estaduais e conselhos municipais, da campanha pela revogação da emenda constitucional 95, uma emenda constitucional construída e implementada ainda no governo de Michel Temer e que não sofreu, a despeito de todas as cobranças, de todas as insistências, de todo o trabalho junto também ao Legislativo Federal, no sentido de fazer a correção desse ataque ao nosso Sistema Único de Saúde, que é o que significa a emenda constitucional, que é chamada a emenda constitucional do teto dos gastos, né, que impõe limites para a aplicação de recursos aí no sistema público de saúde, especialmente. Como eu disse, nós já tivemos, por conta dessa emenda constitucional, uma retirada, né, uma não aplicação da ordem de 22 bilhões e meio de reais até ano passado, e a projeção é que esses recursos sejam limitados ainda mais ao longo da vigência dessa emenda constitucional. Isso é fruto, obviamente, de uma construção a partir de uma percepção de como o Estado deve se comportar em relação às demandas da sociedade. O Estado neoliberal pressupõe, mesmo que de fato seja um mito, né? O Estado mínimo ele não é uma construção factível, não é uma construção real, dada, inclusive, o exemplo que nós temos, principalmente a partir dessa pandemia, da importância que tem o Estado. Então, a posição do controle social dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Saúde é contrária a essas políticas que atacam o SUS e que fazem uma predileção pelos sistemas privados em detrimento deste fabuloso patrimônio da sociedade brasileira, que é o Sistema Único de Saúde. Nós temos outra pergunta aqui, ainda para Paulinho. Como o Conselho Municipal de Saúde vai agir para garantir leitos suficientes para uma segunda onda de contágio e como vocês avaliam as medidas de controle e combate ao coronavírus em cada um de seus municípios, levando em consideração essa abertura gradual da economia de Itabuna, de Ilhéus e de diversas cidades do país? É realmente muito preocupante a forma como está sendo conduzida esse enfrentamento ao Covid-19 aqui em Itabuna, tá? Eu falo do exemplo, nós já temos uma atuação no controle social, no Conselho Municipal de Saúde aqui de Itabuna, na Bahia. Eu sei que falo aqui para um conjunto de pessoas do Brasil inteiro e certamente que no município de vocês devem estar vivenciando também experiências que diz respeito a essa condução. Aqui em Itabuna, o Conselho Municipal de Saúde se inseriu desde o princípio nos debates desse enfrentamento ao Covid-19. A primeira reunião que participamos foi no dia 13 de março, com
com todas as autoridades presentes, a Secretaria Municipal de Saúde, Controladoria, a Secretaria de Segurança, universidades, enfim, médicos, forças de segurança, no sentido de construir os encaminhamentos reais e concretos para esse enfrentamento. Começamos uma construção muito interessante, muito importante. Entretanto, no meio desse processo, nós tivemos uma interrupção por iniciativa do poder público local e uma incompreensível predileção por decisões unilaterais, sem levar em consideração o diálogo, especialmente com o controle social. Tá? Nós estamos vivenciando, além da pandemia, essas dificuldades aqui no município de Itabuna, e o Conselho de Saúde, então, se colocou, como é papel do Conselho, em encaminhar aos órgãos de controle todas as demandas, né, e também as proposições e encaminhamentos para esse enfrentamento aqui na cidade de Itabuna. Por exemplo, no dia 17 de abril, em audiência pública na Câmara de Vereadores, com a presença da Secretaria Municipal de Saúde, entregamos uma carta com 6 laudas, colocando ponto a ponto os problemas encontrados, as notificações encaminhadas ao Conselho de Saúde que diz respeito tanto à assistência quanto à questão dos trabalhadores da saúde, ao fluxo e todos os outros encaminhamentos a esse enfrentamento, nós colocamos de maneira formal, tanto para a Câmara de Vereadores quanto para a Secretaria Municipal de Saúde, e também encaminhamos aos órgãos de controle, ao DataSUS, que é o órgão de editoria do SUS, como também ao Conselho Estadual, ao Ministério Público Federal, ou seja, inclusive, nós tivemos um retorno do Ministério Público Estadual em acatar essa carta como notícia-fato e empreender já uma investigação e atuação do Ministério Público no sentido de construir essas ações. Então, dessa forma, e também provocando insistentemente o diálogo, de forma que a gente construa esses encaminhamentos. O Conselho de Saúde vem atuando nesse sentido. Nós tivemos aí um princípio bastante promissor no sentido de construir assistência, principalmente de média e alta complexidade aqui na cidade, mas isso acabou sendo estabelecido dentro de uma morosidade, então nós estamos cobrando, solicitando mais celeridade. Agora, por exemplo, nós temos o estabelecimento de mais 10 leitos de UTI, mas ainda insuficiente. Lembrando que Itabuna é uma região, é referência para uma região pactuada que são 22 municípios e cerca de 560 mil habitantes. Então, nós temos aqui 25 leitos de UTI com 68 leitos clínicos absolutamente insuficientes. Então, vou continuar solicitando, principalmente, celeridade nesse processo do estabelecimento da assistência. Mas também a questão do fluxo, a questão da proteção dos trabalhadores, a questão da testagem, que é importante, né? A testagem em massa aqui para a população, ou seja, uma série de encaminhamentos, e o Conselho de Saúde não se furtará a essa possibilidade de construção, mas também de cobrança, de solicitações. Só para colocar para debate, segundo os últimos dados da agência Inloco, Itabuna teve no último dia 1º de maio, teve 42,1% o índice de isolamento social de Itabuna. E segundo projeções da Estadual de Feira de Santana e da de Santa Cruz, daqui a 30 dias, se não tiver supressão do fluxo de pessoas nas ruas, teremos 13.454 casos. Daí a nossa preocupação. Hoje mesmo nós respondemos à imprensa por conta de uma nota que lançamos para a imprensa e para a sociedade a partir da declaração do prefeito que na próxima segunda-feira reabriria o comércio. Qual é o nosso questionamento? É exatamente que diz respeito ao único elemento que nós temos de enfrentamento efetivo à transmissibilidade do vírus, que é o isolamento social. Enquanto nós não tivermos bases fundamentadas, né, e construção de planos concretos e efetivos de controle da pandemia, nós não podemos falar de reabertura. Então, o Conselho Municipal hoje já emitiu nota. Nós já, até antes desse debate aqui, estávamos respondendo à imprensa no sentido de ratificar a nota que emitimos, no sentido de conclamar a Prefeitura que se estabeleça dentro de um processo de planejamento e não simplesmente de pressões que a gente sabe que ocorrem. E eu quero enfatizar o seguinte: nós entendemos a angústia dos comerciantes, do setor produtivo, né? É uma reivindicação justa, é uma reivindicação legítima.
Entretanto, é preciso que a gente junte as forças. A gente tem uma universidade pujante aqui na nossa cidade. Nós temos a UESC, a UFSB, nós temos as universidades particulares, né? Enfim, nós temos um conjunto de profissionais, nós temos um conjunto de cidadãos, enfim, de instituições que podem construir em conjunto essas saídas. A gente só não pode agir com base exatamente nessa falta de planejamento, nessa falta de uma consistência maior que nos dê a segurança. É isso que a gente pretende. E você, Silvio? Silvio, está me ouvindo? Estou ouvindo. Como você avalia essas medidas de combate e controle? Você mora em Ilhéus, se não me engano? Isso, em Ilhéus. Uhum. Em Ilhéus, o índice de isolamento, segundo a agência Loco, foi 43,9%, e segundo projeções, sem supressão do fluxo de pessoas, teremos mais de 3.200 casos acumulados na cidade de Ilhéus. Então a gente olha, semelhante ao que o Paulinho colocou aí, com preocupação, né? Porque tudo é muito novo, na verdade. A gente precisa, né, de estudos técnicos que comprovem, né, efetivamente. Na verdade, a gente precisa efetivamente de uma vacina, né? E a gente sabe que esse procedimento aí não vai acontecer muito provavelmente esse ano. E a gente percebe que a sociedade, né, de uma maneira geral, organizada, as questões econômicas, há uma pressão muito grande sobre os gestores, e essas reflexões sobre o momento certo para fazer essa reabertura, né, da economia, o Brasil, me parece, está em dissonância a Europa e os Estados Unidos, outros locais em que se já atingiu um pico, chegou a um decréscimo de casos e começou a se tentar esse processo de relaxamento. Então, assim, esse risco, né, de uma segunda onda, do aumento de casos, ele é real, ele é factível, é palpável e nos preocupa, né, quais serão os recursos, né, os insumos que a gente vai ter, estrutura e profissionais para poder lidar com esse número grandioso de casos, em caso de uma segunda onda, né, de uma piora, né, do quadro, uma vez que a gente está numa curva que parece ainda ser de ascensão. Foi assinado hoje pela Universidade Estadual de Santa Cruz e a Federal do Sul da Bahia uma nota contra a reabertura gradual do comércio de Ilhéus, sem essa verificação do pico de contágio ou de contaminado. Eu acabei de receber uma notícia aqui, né? Eu tenho que verificar ainda a veracidade dela, mas me parece que o Ministério Público Estadual entrou com ação contra esse processo de reabertura do comércio aqui de Ilhéus. Eu tenho que verificar essa informação, então... Acabei de receber, é verídico. Pronto, então acho que as coisas estão caminhando mais ou menos para o que a gente espera, né? Essa questão da responsabilização da saúde, né, das pessoas. Agora eu vou pedir para Paulinho voltar também para o debate. Temos outra pergunta. Como os movimentos estudantis e os movimentos de saúde, bem como os cidadãos comuns, podem contribuir para o poder popular no controle e construção do Sistema Único de Saúde, além de debater mais o tema e torná-lo mais presente? Exato. Eu acho que pode, deve e tem muito a contribuir para essa participação popular, para essa construção. Como eu coloquei anteriormente, você tem uma forma não institucionalizada de atuação. A gente tem a proposição, por exemplo, de debates, de palestras a respeito do tema. Isso já tem grande valia, isso já é muito importante e efetivamente se trata de participação. Agora, nós temos também as formas institucionalizadas, e é com alegria que eu recebo também um questionamento a respeito da participação do movimento estudantil. Eu sou oriundo do movimento estudantil, fui do movimento estudantil na Universidade Estadual de Santa Cruz, de onde sou egresso, com muita alegria, e lá um dos principais debates que empreendíamos na nossa época era exatamente como transpor os muros da universidade
se inserir nas lutas sociais, se inserir nesse processo de construção das relações sociais, dos direitos sociais, fundamentalmente. Então, e a partir daí, a busca dos instrumentos e das ferramentas necessárias. A universidade já oferece, né, toda a construção, fruto da vivência da universidade, já oferece ferramentas fundamentais, principalmente que diz respeito ao conhecimento, ao desenvolvimento do senso crítico, ao desenvolvimento de uma percepção de mundo, de uma construção de uma percepção de mundo e também de formas de ação, mas é preciso que, a partir desses instrumentos, também se estabeleçam a participação efetiva, especialmente nesses instrumentos já institucionalizados, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde. As nossas reuniões ordinárias acontecem às primeiras quartas-feiras, obviamente que esse processo agora se dá de forma online, mas são reuniões abertas à população. Então, de antemão, já convido tantos estudantes que não estão organizados em grupos, mas também, fundamentalmente, os grupos, como esse aqui, o Povo e o SUS, a participarem também dessas reuniões, a vivenciarem a forma de atuação e também contribuírem, eu sei que podem, para o trabalho do Conselho Municipal de Saúde. E dessa forma, a gente faz a participação e especialmente, constrói políticas públicas no sentido de dar esse respeito aos princípios elementares e fundamentais do SUS, especialmente que diz respeito ao seu acesso. Silvio, quer contribuir? Então, a gente percebe que há uma importância muito grande, né, nesse processo de inserção, tanto na questão dos movimentos estudantis, quanto nessa inserção nos conselhos, né, de saúde, né, Conselho de Segurança Pública. E essa participação popular, ela precisa efetivamente acontecer. Do contrário, a gente vai estar legando os nossos destinos, né, a aquelas pessoas que quiserem participar. Então, é importante, por demais, que a gente crie essa consciência de que podemos construir politicamente muitas coisas, mas sem a efetiva participação, nós não vamos, né, ver cada vez mais os nossos direitos sendo reduzidos, né? A exemplo que o Paulo colocou muito bem, né, essa limitação de gastos com saúde e educação, que por um período tão grande, né, essas perdas elas são significativas. Posterior a esse momento de pandemia, vai ter que ser reinventado a nossa relação com uma série de coisas, e se não estivermos presentes nesse debate, nós vamos ficar de fora desse processo de construção. E esse processo de construção, ele precisa ser coletivo. Nós temos aqui outras perguntas, muita gente perguntando a respeito da reabertura do comércio, mas como a gente já fez um debate a respeito disso, o João Henrique Alves perguntou, estando cientes sobre as gestões temporárias do Ministério da Saúde e demais órgãos reguladores da saúde pública no país, como é possível atuar em prol do SUS visando benefícios a longo prazo? Recentemente, a gente já está no nosso terceiro ministro de Estado da Saúde, né? Na verdade, nós não temos ministro da Saúde, por enquanto. Nós tivemos 2 nesse governo, que saíram por divergências que nos deixa bastante apreensivos, porque se trata de divergências de ordem técnica, não é? Principalmente a respeito das estratégias de medicação para o enfrentamento ao Covid-19. Isso é absolutamente um contrassenso. Em nenhum lugar do mundo a gente percebeu que isso possa ter sido colocado dessa maneira, mas infelizmente nós ainda temos um interino no Ministério da Saúde. Isso diz muito bem o grau de consistência nesse enfrentamento ao Covid-19. Eu não tenho esse dado exato aqui agora, mas eu li uma matéria essa semana de que dos recursos disponibilizados para o enfrentamento ao Covid, o Ministério da Saúde não gastou a terça parte ainda, e a gente está aí já em níveis de ser, né, o
o centro dessa pandemia no mundo, né, com um incremento assustador do número de mortes. Aqui em Itabuna, por exemplo, já saiu, nós recebemos aqui o boletim de hoje, 1.033 infectados, com 43 mortes, um número absolutamente estarrecedor, e, no entanto, a gente tem uma estrutura, principalmente aquela que tem mais condições e efetivamente tem condições de atuar, que é na esfera federal, para fazer esse enfrentamento, ações absolutamente temerárias e que vão de encontro aos fundamentos, aos elementos, às evidências colocadas para esse enfrentamento no resto do mundo, mas que aqui a gente ainda tem que enfrentar esses contrassensos, essas incongruências, essas discrepâncias no sentido das ações concretas desse enfrentamento. Silvio quer contribuir também, Silvio? Então, eu concordo, né, com o que Paulinho colocou aí. O nosso principal ponto, né, hoje seria, né, encontrar um ponto, né, convergente, minimamente técnico, para o enfrentamento dessa pandemia, né? Pois o que a gente percebe é que por um bom tempo, né, a gente teve uma postura da União, né, completamente diferente da maioria dos estados, e chega um ponto agora em que as coisas, elas, né, tá numa evolução, né? Não tenho esse dado preciso, mas o epicentro, né, da pandemia, efetivamente, né, é aqui, né? E a gente percebe que não existe um interesse, né, por parte dos gestores de efetivamente de resolver esse problema, né? Não digo resolver do ponto de vista assim irresponsável de dizer que está na mão de um gestor esse processo de resolução, mas a boa vontade e o bom diálogo que deve permear essas relações entre os entes para que favoreça esse processo, né, de liberação de recursos, de alocação de recursos. Uma coisa que ficou realmente, que me angustiou nesse processo aí, que aconteceu até na Bahia, que a gente tinha aquela situação dos médicos cubanos, né, que poderiam, né, estar fortalecendo nesse processo aí, né, os profissionais, porque lembrando que essa reabertura de UTI, ela não perpassa apenas por insumos, por materiais, mas ela necessita de profissionais também, e a gente percebe que não existem articulações, né, do ponto de vista nacional, né, da União, para fazer pressões junto ao Conselho para que, já que não existe esse revalida de forma imediata, não tem como aplicar, mas que se pensasse momentaneamente em abrir exceções que visassem soluções de curto, médio e longo prazo para essa crise. Mas essa ausência de diálogo, a gente já percebe, né, qual o fim dela, né, que é a perda de vidas humanas, que é o que efetivamente a gente não quer e é o que mais está acontecendo, né, aqui em nossa realidade local, nacional. Verdade. Essa vai para os dois. Bruna Moura perguntou: a 16ª Conferência Nacional de Saúde, denominada ironicamente de Democracia e Saúde, foi marcada por diversas manifestações devido ao sentimento de preocupação dos participantes em relação ao governo nacional e seu impacto no SUS. Menos de um ano depois, com a disseminação da Covid-19 no nosso país, como vocês definiriam o andamento das propostas da 16ª Conferência Nacional de Saúde e a atual situação do SUS? Posso começar? Com certeza, Maurício. Tá ok. Olha só, eu acho que é uma pergunta super interessante. Quando nós começamos a planejar, obviamente que houve os encaminhamentos e os direcionamentos do Conselho Nacional de Saúde, e o tema dessa conferência que foi realizada no passado, ela versou exatamente sobre democracia e saúde. Para você ter uma ideia, nós precisamos voltar a este tema, né? Foi um tema pré-86, né? Aquela construção que a gente enfatizou, o professor Silvio também enfatizou, dessa construção a partir da participação popular, principalmente que diz respeito à democratização, né? E o estabelecimento de princípios de universalidade, de equidade,
né, do SUS, precisamos, então, retornar a debater a democracia do SUS, justamente por conta desta configuração política que se estabeleceu no país, especialmente a partir de uma ruptura institucional, vamos dizer assim, podemos julgar dessa forma, que ocorreu a partir dos movimentos de 2014, que se configurou em 2016, e aí a implementação de um modelo absolutamente contrária à construção e à consolidação do SUS como pressuposto, como está pressuposto, principalmente na Constituição Federal do Brasil, no seu capítulo da saúde, no artigo 196. Então, assim, essa conferência, ela fez um debate importante e construiu um documento importante. Entretanto, a gente vive numa arena de disputas absolutamente desfavorável, né, porque no Congresso Nacional a gente tem a construção de um ambiente também desfavorável para essas questões sociais, onde o debate ele se desenvolve, mas se desenvolve de maneira não tão favorável. Mas eu quero afirmar aqui que esses encaminhamentos que voltam a debater e estabelecem encaminhamento no sentido dessa democratização, eles continuam e é bandeira, especialmente no que diz respeito à defesa do nosso SUS e à revogação dessa emenda constitucional de 95, que é fruto exatamente dessa configuração política que a gente tem no país hoje. Então, também concordo com o Paulinho com relação a essa situação, né? É lamentável, né, que em 86, né, na 8ª conferência, a gente tenha construído esse conceito ampliado e salutar, né, da questão da saúde, né, universal, com todos esses princípios inseridos na Constituição. Hoje a gente tem que voltar para discutir pressupostos elementares relacionados à democracia, né? E em face a toda essa situação que está acontecendo agora da pandemia da Covid-19, efetivamente o clima, né, do Legislativo, né, Câmara de Deputados e Senado, não está um ambiente favorável para o processo de debates, né? Se pensou em dar uma solução para as questões previdenciárias, né, que não aconteceu. E quando essa pandemia efetivamente, né, for um problema superado, nós vamos ter grandes problemas, né, do ponto de vista, né, da saúde, do ponto de vista, né, desse processo de participação social, e esses danos, tanto econômicos quanto à saúde, que seriam, né, prioridades nesse processo agora, eles estão legados a segundo plano para um debate, né, em torno da democracia e de pensamentos, né, de ideias, né, de ódio que não estão conseguindo encontrar um debate, né, porque o debate político ele é justamente para pegar, né, pensamentos, né, diferentes e levar à comprovação, né, ou ao convencimento ou à votação, né, para que a maioria decida nesse processo. Mas esse clima, né, de tratar essa situação, né, da democracia com redução de direitos, né, sobretudo em áreas sensíveis, como educação e saúde, isso vai gerar uma dívida social muito grande, que no desenrolar dos próximos anos aí, espero que as consequências não sejam tão dantescas quanto esse desenrolar parece estar nos levando. Então, é uma coisa muito preocupante e alarmante para o nosso debate desse momento, né, de como essa situação instável, né, leva a gente retroagir na história e ter direitos, né, da saúde cerceados, né, coisa que a gente tinha superado, né, desde 88. Então, a gente tem que realmente debater isso aqui, não só nesse encontro, mas de forma geral em nossas vidas, né, no nosso ciclo, né, de influência,
e não podemos nos calar perante essa situação, que o Brasil, né, a Bahia, né, e nossos locais, né, de inserção estão tendo que lidar com esse problema, né, da pandemia da Covid-19. Alguns participantes aqui estavam falando de marcar ou promover um bate-papo entre os conselhos de Itabuna e de Ilhéus para manter um debate, principalmente esse debate regional sobre saúde. A gente pode tentar articular. Penúltima pergunta, para a gente não se alongar. Oneide Souza, perguntou: nesse momento que estamos de pandemia e colapsos de saúde, no Norte e no Nordeste principalmente, quais são as possíveis consequências para o SUS e para o povo desses arranjos que estão sendo dados ao SUS? Bom, eu acho que as consequências, elas já se apresentam, de certa forma, né? A gente vive o problema e também já vive as consequências. Obviamente que a gente, nessa evolução dessa pandemia aqui no Brasil, nós temos a agudização desses problemas, né, de ordem econômica, de ordem social, né, mais fortemente, mas, e, obviamente, de ordem sanitária, de ordem da saúde. Agora, eu queria fazer uma adendo no sentido de dizer a respeito do SUS. A gente está vivendo um momento em que a gente está vendo claramente, né, tacitamente, a gente está vendo a importância que tem o SUS. Então, mesmo com o ataque e esse processo de desconstrução, né, proposto por este governo para o Sistema Único de Saúde, essa pandemia, ela dá a real noção do grau de importância que tem o nosso Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que a partir disso, a gente pode ter uma reversão, e aí sim vai depender exatamente dessa participação popular, organizada ou não, mas ainda mais produtiva, se for organizada, desse grande processo de unidade de instituições e da população, de cobrar e efetivamente construir uma política de consolidação, de valorização e de defesa do nosso Sistema Único de Saúde. Porque, como eu disse, esta pandemia, ela se instalou no país e, diferentemente de outros locais, de outros estados, nós temos no Brasil um país absolutamente desigual, das 10 maiores desigualdades sociais do mundo, né? Nós temos um fosso gigantesco entre aqueles que têm plenas condições de ter acesso a um sistema de saúde efetivo, digno, mas, por outro lado, nós temos a maioria, um grande contingente de brasileiros que tem o SUS como salvaguarda, como única salvaguarda. Então, eu acho que deixa claro a importância que tem o SUS e que efetivamente ele precisa ser valorizado e continuar nessa construção, principalmente dessa forma ampliada, desse novo conceito, como falou muito bem o professor Silvio, que é o nosso sistema público de saúde. Também concordo, né, com o Paulinho, no sentido de que, mesmo com essa situação aí da pandemia, da Covid, o SUS ele vai continuar, ele sai fortalecido, né? Realmente a gente vê que, diferente de outros sistemas, né, a gente tinha assim como referências, né, como o sistema britânico, né, o sistema francês. Só que a gente percebe que, embora com todas as limitações, né, com todas as questões de recursos aqui, o Brasil tem enfrentado, né, assim, sobretudo nos locais onde os gestores, né, locais de saúde entendem, né, que tem um papel de gestor, né, que não deve ser influenciados exclusivamente por questões econômicas, ideológicas, mas tem um compromisso, né, porque a democracia é a ditadura da maioria. Então, quando um cidadão ele vota em alguém, vota para ali representar, né, seja um mandado efetivo, né,
de um cargo público, né, de gestão, ou seja, numa cadeira de um conselho. Então, em nome dessa representatividade e de pensar no bem popular do público, eu percebo que o SUS, ele realmente nos é motivo de orgulho, né? Mesmo com todas essas tentativas, né, desse processo de sucateamento, né, um processo de redução de recursos, mas esses pilares doutrinários, né, ideológicos que perpassam essa criação do SUS vai sobreviver a esse processo aí. Embora nos assuste muitas vezes as coisas que estão acontecendo, mas nós vamos superar essa fase e temos o compromisso de cada um de nós contribuir para que o SUS ele se torne cada vez mais forte e ativo em nossas vidas, pois todos nós, de uma forma ou de outra, né, mesmo que você julgue que você não precisa, mas esse grande sistema ele abraça todos nós, regula todas as atividades e cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo. Senão, não tem como esperar um prognóstico de futuro sustentável se a gente não se inserir nesse processo de luta. Eu agradeço a participação do Silvio e Paulinho por contribuir tanto com o nosso evento, com o nosso movimento. Se você conhece alguém que não teve a oportunidade de assistir essa transmissão ao vivo, pode enviar o link dessa transmissão para ela. Vai ficar tudo gravado aqui no nosso canal no YouTube e ela pode se inscrever no evento, pode assinar a lista de presença normalmente. Lembrando que amanhã temos um encontro marcado no mesmo horário, onde iremos discutir sobre a democratização da informação em saúde pública em tempos de desinformação. Para compor nossa mesa amanhã, teremos o enfermeiro e mestrando Lucas Marinho, a enfermeira e mestranda Thaís Souza e o professor enfermeiro e coordenador do curso de enfermagem da Unime, Newton Anjos. Queremos agradecer a participação de todos e abraços! Parabéns a todos, muito obrigado, foi uma honra, uma alegria. Obrigado pela participação. Participar. Obrigada, a gente que agradece. Obrigado, a gente que agradece. Vamos continuar muito obrigado nos a todos e firmes e fortes aí nessa luta em pró-SUS. Grande abraço. Com certeza. Abraço, muito obrigado.